Olá! Nesse movimento para você, nós vamos falar sobre o UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. É um programa que acontece na Uniub, Universidade de Uberaba, e foi idealizado pelos professores Caio Gonçalves e professor Décio Bragança. Nós vamos conversar com eles sobre a fundamentação do projeto e como que está funcionando em Uberaba. Sejam muito bem-vindos, viu? Vou dizer que é uma alegria imensa mesmo estar aqui com vocês e recebendo para a gente falar desse tema. Alegria nossa. Nós também agradecemos o convite e a possibilidade de divulgar a nossa participação na UAT. Caio, a UAT existe a partir de 2017, que foi implantada aqui na Uniub. E como que está funcionando? Quais são os eixos temáticos que são trabalhados academicamente? Em 2017, ou seja, no ano passado, a partir de uma experiência anterior que nós tivemos na Universidade de Guarulhos, nós trouxemos essa proposta à Coordenadoria de Extensão da Universidade de Uberaba e, por meio de um projeto de extensão, nós, então, montamos a Universidade Aberta. A estratégia para que a gente pudesse estruturar esse programa de extensão era buscar as referências institucionais, ou seja, quem na universidade poderia participar. E uma dessas pessoas que a gente encontrou e está sempre à disposição é o professor Décio Bragança e outros que compõem o corpo docente. Então, começamos o nosso trabalho em 2017, agora em agosto de 2018, nós fizemos um ano de vida. Professor Décio, mas não é novo, né? Isso não é uma novidade no Brasil e no mundo? Você estava me contando que existe há muitos anos? Já na década de 70, a ONU, que é vamos chamar assim, uma organização que não é deliberativa, mas é que estuda, pesquisa, já sabia que no século XXI, que seria esse nosso século agora, isso há 30 anos atrás, nós viveríamos muito mais. A idade média subiria muito e teríamos um contingente de idosos muito grande. Então, a Unesco, junto com a ONU, eles propuseram uma universidade aberta à terceira idade, normalmente associada a alguma outra universidade, né? Isso já na década de 70. E aqui no Brasil, a USP já começou na década de 70, a PUC de Campinas também já começou e nós estamos começando agora, 40 anos depois, mas antes tarde do que nunca, né? Está aí com relativo sucesso, né, Caio? Eu falo relativo porque talvez a gente, no caso meu, né, porque eu já sou idoso, a gente esperava às vezes muito mais pela urgência da vida, né? Porque a gente vai envelhecendo e a vida vai ficando cada vez mais urgente, né? Impressionante, as coisas têm que acontecer amanhã, não pode acontecer depois da manhã, porque depois da manhã eu posso não existir, né? Mas então essa ansiedade, às vezes a gente esperava mais, né? Mas o sucesso é relativo. Eu estava imaginando aqui que traria uma calmaria e envelhecendo e vai ficando mais calmo, não é assim, professor? Não sei, não, talvez a calmaria fisicamente. A gente não pode correr tanto, a gente não pode fazer tantas coisas que fazia, né? A calmaria é muito mais no aspecto físico, mas no aspecto assim, de deixar alguma coisa, deixar um legado. Quer dizer, claro que todos os idosos já deixaram alguma coisa para a posteridade, mas a ansiedade nesse sentido, vou fazer mais, porque depois é tarde, depois não dá para fazer mais. Eu acho que isso está refletido, inclusive, em muitas das nossas ações, porque é o envelhecer saudável e ativamente, Vacila. Então, o que a gente observa é que quem frequenta a UAT, as nossas oficinas, não está à procura de calmaria, ele está à procura de compartilhar, de alguma forma, de recrear, né, de divertir, conhecer novas pessoas, conhecer novos contatos, né? Namorados, é impressionante, né? E eu queria reforçar essa questão do envelhecimento da população, que a gente tinha uma pirâmide etária, ou seja, muito grande, com a base muito extensa, de jovens, né? E agora essa pirâmide inverte-se, né? Então a gente vê um contingente muito grande
de idosos, né, sustentando essa nova estrutura etária da pirâmide populacional brasileira. E acho que a UAT, né, e assim outros programas e ações vêm para justamente suprir essa deficiência, porque nós temos muitas políticas públicas voltadas à infância e adolescência, mas eu particularmente critico que existem poucas ações voltadas aos idosos. E nesse sentido, a Universidade de Uberaba, a iniciativa privada, acho que ela vem para complementar todo esse papel do público e criar uma nova forma de envelhecimento ativo e saudável. Vacina, só falando desse envelhecimento que eu acho genial. Um dia eu estava dizendo aqui num congresso que teve, né, promovida pela prefeitura, com apoio da Câmara, aqui na CAISM, né, um encontro muito bom. E um dos palestrantes, eu fui convidado, e eu dizia assim, olha, meus velhos, meus companheiros, meus colegas, daqui para frente, digam para os seus netos, para os seus filhos, que eles têm que se preparar para ter 2 profissões. Veja, porque senão vai acontecer o que está acontecendo comigo. Eu só posso ser professor, não posso ser mais nada além de professor. E já tem 50 anos que eu dou aula, só que ninguém quer que eu continue dando aula mais, porque velho dando aula é um problema, é um problema sério. Mas eu poderia fazer uma outra atividade se eu tivesse atinado para isso, que vai chegar uma hora que todos nós vamos ter que ter 2. Então você exerce uma profissão, depois começa outra, depois começa outra. E eu já tenho exemplo, inclusive, na minha família, né? Engenheiro de Minas, aposentando na Vale do Rio Doce, fez direito, hoje ele é juiz federal em São Paulo. Quer dizer, uma área, engenharia de Minas, que não tem nada a ver com direito, mas ele sabia que ele precisava de uma outra profissão. Porque nós acostumamos, desde pequenininho, a trabalhar muito. Muito, muito, muito. Nós trabalhamos muito. Eles sabem que o povo brasileiro é preguiçoso. Isso não é bom. não. É bom. Só que vai chegar uma hora, você se aposenta e o patrão não te quer mais no quadro. Porque é direito dele renovar o quadro. E aí, eu vou fazer o que da minha vida? Eu não estava preparado para viver uma segunda profissão, uma segunda etapa da minha vida, né? E como por isso que você tem muita depressão entre os idosos. E hoje a UAT é uma maneira de, inclusive, tirar esses idosos da depressão. Para dizer assim, olha, vale a pena continuar vivo, dançar, fazer hidroginástica, fazer caminhada, fazer corrida, fazer maratona, andar de bicicleta, plantar uma horta. Quer dizer, alguma coisa a gente tem que gostar de fazer além da profissão da gente. Eu vou lembrar aqui que o professor Caio, os dois são professores da UniUB, né? O Caio é mestre em engenharia de produção, o doutor também em engenharia civil. Falando aqui de engenharia, me lembrei de citar que é a formação do Caio, né? E o professor Décio Bragança, especialista em linguística e língua portuguesa, como ele disse, com mais de 50 anos de profissão acadêmica, de docência. Eu, inclusive, tenho a alegria de dizer que é aluna do professor. Continuo sendo aluna, né, professor? Eu também. Você também, né, Caio? E agora falando, Caio, responde para mim, aproveitando aqui também, amparando na resposta do professor Décio Bragança, sobre a situação da UAT, que não é destinada a uma formação formal, né? Não tem um curso superior, que as pessoas falam, universidade para terceiro idoso, será que tem algum curso que eu possa estar fazendo agora, além do que eu já fiz lá na juventude? Não é, né? É uma instituição de extensão, como que é? Eu vou explicar, mas me permite fazer um comentário antes, até aproveitando a fala do professor Décio. Eu entendo que as relações de mundo mudaram muito. Ele falou das relações de trabalho, né? Empregado e empregador. Mas eu queria ressaltar também a relação do idoso com o jovem. Como a gente tinha uma vida, né, do idoso, né, curta, né, 50 anos, 60 anos, ele tinha um tempo para conviver com seus filhos e netos relativamente pequeno. E hoje, se buscando uma vida de 70, 80, 90 anos, nós vamos ter que promover muito essa relação entre jovens e idosos. Então eu me preocupo um pouco com essa questão intergeracional, né? Ou seja,
o relacionamento e esse é até um desafio nosso na UAT no futuro, e eu acho que a gente já cumpre em parte isso, porque quando a gente coloca o aluno extensionista, porque aí eu vou te responder a sua pergunta, quando o aluno extensionista está em contato com o idoso, já é uma forma de cumprir com esse papel, porque para que ocorra a extensão, nós temos que ter fundamentalmente uma condição que é a presença do professor, do aluno e do idoso. Então, o aluno, de alguma forma, aprende muito com o idoso. O idoso também aprende com o aluno, é uma via de mão dupla. Então, os cursos de extensão, agora respondendo a sua pergunta, eles são, na verdade, de complementação da educação, do aprendizado, do conhecimento dele. Tanto é que a nossa opção foi por fazer oficinas de curta duração. Nós não temos nem a pretensão de dar treinamentos longos, grandes formações, porque a gente entende com a UAT como um espaço de convivência. Então, ele vai numa oficina de culinária, onde ele aprende fazendo, pôr na mão na massa, mas também o idoso é capaz de ensinar. Então, a gente permite esse vai e vem, de forma que ele também mostre como ele faz, a expertise dele, todo o legado que ele traz, né? A forma dele fazer pão de queijo, né? Fazer um bolo, né? E o aluno por si vai passar para ele também como que pode substituir alguns ingredientes que são mais saudáveis e assim por diante. Isso eu estou dando um exemplo de uma oficina, que é a oficina de gastronomia. Então nós temos várias outras formas de mostrar de como pode funcionar a extensão, mas não é um ensino formal, é um programa de extensão onde ele tem um livre-arbítrio, ele vai e vem, entra e sai, né, da forma, basta se inscrever, tá? Nós temos um canal de atendimento que ele pode se inscrever diretamente. Como que ele se inscreve? Nós temos uma agenda mensal de eventos. A gente divulga essa agenda no blog da Uniub, nas outras mídias sociais, WhatsApp e assim por diante. E após isso, em contato com essa agenda, o idoso pode discar no 0800, que recebe essa inscrição. Então, nosso pessoal do telemarketing está preparado para receber as inscrições dos idosos. Ou e-mail, né? O e-mail, preferencialmente no 0800, porque existe todo um treinamento feito para isso. Então a gente está concentrando e focando todas as inscrições no 0800. 0800? 0800 34 31 13. Bom, tá aí que vocês estão vendo na tela, que o Fred colocou para a gente, 0800, repete, 34 31 13. E também tem o blog que você pode acessar e verificar toda a programação. É blog.uniub.br/UAT. O idoso é considerado legalmente acima de 60 anos de idade. E a UAT, ela é aberta para homens e mulheres, como já foi dito aqui. Quem procura mais? Professor Caio, quem procura mais? É o homem ou a mulher? Na verdade, a gente tem uma adesão muito grande das mulheres, né? Eu não sei ainda que por algum motivo, algum fator que nós não conseguimos chegar até o homem, ou às vezes é uma barreira cultural, eu não tenho fundamentos assim, científicos para dizer. Mas na realidade, a gente recebe um grande contingente de mulheres e graças a Deus, mulheres contentes, dispostas e felizes. Qual é a análise que você faz, professor Décio? Eu acho que nós homens, nós somos, primeiro que a gente não se expõe, né? Principalmente nessa idade, por um punhado de motivos, vários motivos. Mas um dos motivos é que as mulheres, depois de ter criado os filhos, ajudando a criar os netos, cuidando do marido, uma hora ela se vê livre, né? Agora eu vou fazer alguma coisa para mim. Já fiz muito para os outros, já cuidei dos meus filhos, já cuidei do meu marido, encaminhei todo mundo está bem e eu também quero estar bem. Então vai para a hidroginástica, vai fazer o bolo, vai compartilhar a horta, vai dançar, vai aprender a dançar com 70 anos de idade. É bonito, né? É bonito demais. Eu acho que aí as mulheres, eu acho que elas compensam
vamos chamar assim, possível escravidão anterior, a escravidão de uma sociedade, esse paradigma de que a mulher é mãe, de que a mulher é esposa, e isso a escravizou durante séculos, claro, e agora ela está se sentindo um pouco mais livre para ser feliz. Eu acho que elas estão buscando essa felicidade. E os homens, parece que eles se sentem um desaforo as mulheres fazerem isso, né? Então, por isso, elas também não participam, né? Eu também não vou. Eu também não vou. Pronto, deixa elas viverem a vida dela, que eu continuo na minha, né? Porque talvez seja a única explicação, né? É mais ou menos a mulher hoje, e você sabe disso, os números estão aí, todo mundo sabe, que as mulheres procuram muito mais o médico, um ginecologista, do que o homem buscando um urologista, né? São raros os homens que vão no urologista, é absurdo isso aí. E por quê? Quer dizer, não estão se cuidando, por isso que as mulheres estão vivendo muito mais do que os homens, sabia? Pelos números, as mulheres estão dando um banho nos homens, os homens morrem com 70, 71, as mulheres vão 80, 85, por causa da própria alegria de viver. Eu acho que a vida fica mais legal, mais gostosa, mais bonita e mais longa também, né? Queria complementar, eu acredito também que a mulher ganha autonomia. Então, a autonomia no ir e no vir. Então, as idosas vão à universidade a pé, vão de ônibus, bicicleta. O marido leva, vai de bicicleta. Então, isso, de alguma forma, confere, né, uma certa liberdade para que ela participe. Anteriormente, com os afazeres, ela estava impedida, né, impedida de curtir, né, ou participar dessa vida, né, além lar, né. Hoje, agora, com toda essa liberdade que ela passa a ter, que, né, ela conquistou, né? Resultado das conquistas dela. Então, inclusive conquista da própria idade. Então, ela anda, por exemplo, de ônibus sem o pagamento, né. Então, ela tem o vale lá, transporte e desculpa, não sei se é vale. Então, de alguma forma, permite uma mobilidade muito maior a elas. Então, acho que essa autonomia também é resultado, ou resulta numa participação mais efetiva delas. Nós temos aqui, teoricamente, umas linhas de ações, né, implantadas pela UAT, que é saúde e lazer, cidadania e cultura, tecnologias do cotidiano e história de vida. Agora, dentro destes 4 aqui, vocês agregam as atividades correlatas, né, com cada um. Tenho lá, o professor Décio, tecnologias do cotidiano, que ensina a trabalhar com smartphone. Como é que funciona essa atividade? Essa própria conquista da liberdade pelas mulheres, elas precisam de saber manusear o celular e mandar mensagens por celular e criar os seus grupos de contato, mas alguém tem que ensinar. E às vezes nem sempre o neto está disponível, o marido está disponível, ou às vezes o marido nem quer também ensinar para ela. Ou não sabe. Ou não sabe também. Então, nós temos lá os professores de sistema, né, que ensinam, né, e impressionante, eu falava dessa urgência de viver, que elas quando elas estão aprendendo a mandar mensagem, é impressionante o que elas querem saber a mais. Quer dizer, não, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, e está cobrando mais do professor e dos alunos para ensinar mais coisa para elas. Quer dizer, e a urgência de viver. Quer dizer, se meu neto faz isso, por que eu não posso fazer, né? Então, essa é uma das oficinas de um relativo sucesso também, claro. Porque também vai depender da pessoa ter esse celular, ter esse smartphone, né? Porque nós não fornecemos isso, né? A matéria-prima. É algo assim muito novo para a geração também, né? Traz uma curiosidade muito grande. E agrega, né? Você começa a ter contatos com pessoas, com a família. Nós temos um outro projeto que eu coordeno, esse projeto eu acho belíssimo, nós já temos umas 30 entrevistas gravadas. A gente pega o idoso, combina com ele o que a gente vai conversar, a gente vai falar da vida dele. Como é o nome do projeto? História de Vida? História Viva. História Viva. Inclusive está lá no blog, nós já temos uma entrevista, está no YouTube, você pode entrar para ver algumas pessoas que nós já entrevistamos. Nós temos 30 entrevistas. Só para você ter uma ideia, o atraso nosso, aqui nós estamos atrasados 40 anos. A USP começou a fazer esse projeto, Museu da Pessoa, hoje não é da USP mais,
parece que alguém comprou a ideia e está continuando a movimentar, já tem 10 mil entrevistas. 10 mil entrevistas, nós temos 30. Então, dessas 10 mil, eu estava até olhando isso, nós já temos mais de 1.000 pessoas que já faleceram, mas deixaram a entrevista, um depoimento, qual o legado que ela deixou para as futuras gerações, né? Porque, na realidade, aquilo que os antigos diziam, você tem que plantar uma árvore, você tem que escrever um livro, você tem que ter um filho, esse é o legado que a gente deixa. E a gente está entrevistando essas pessoas idosas para exatamente mostrar, para dizer para a cidade de Uberaba e para o mundo o que deixou de bom. Porque o bom da vida é o que a gente deixa, né? E lá, né, desculpa, vacilo. Lá, acho que transcendeu a ideia da pessoa, pegou as instituições também. Então, lá no Museu da Pessoa, né? Isso, no Museu da Pessoa. Então, pegou uma instituição, o Banco XYZ, a empresa Alfa, Gama, Beta, e passava a registrar a história do comércio, da indústria, da política, dos negócios em si, por meio das instituições. Inclusive tendo levantamentos e registros, inclusive de região, bem interessante. Inclusive um projeto para vocês aqui na Câmara. Você pegar todos os ex-vereadores, os bem antigos, de 100 anos de idade, começar a levantar a história da Câmara, não a história oficial, gravada nas atas, nos projetos, mas na história dessas pessoas. E depois você publica aí, ó. Desde 1837. A história da Câmara de Vereadores de Uberaba através das pessoas, não através do prédio físico, das leis, dos projetos, né? Mas através das pessoas. Da história de vida dela, né? Da contribuição dela. A história de vida dela e a contribuição que ela deixou, que é exatamente sendo vereador em Uberaba. E temos muitos ex-vereadores ainda vivos, né? Temos. Seria interessante levantar isso. Nesse sentido, a gente até fez um enredo, né, de ação recentemente. 1º de outubro foi uma data instituída como Dia Internacional do Idoso. Então, nós pensamos uma estrutura de evento de forma que propiciasse um pouco essa condição da história, né, o protagonismo, né, de determinados indivíduos na história de Uberaba. Esse evento, então, nós denominamos Conversando com a História de Uberaba, onde a gente convidou 30 pessoas, 30 idosos que participaram da vida, construíram a vida de Uberaba na saúde, na educação, no esporte, no lazer, no entretenimento, nos negócios e assim por diante. Um evento bem interessante, realizado dia 1º agora, e que a gente pretende reeditar justamente para registrar esses legados e, claro, a relação dessas pessoas com a nossa comunidade uberabense. Então, se eu estou entendendo, foi um sucesso o evento. Claro, foi. A gente tem um anfiteatro com capacidade de 185 pessoas. Eu acho que não cabia um mosquitinho, não. Brincadeira, foi lotado, foi bem interessante. Teve uma resposta boa, né? Teve uma resposta muito boa. Professor Caio, e em relação às outras oficinas, qual que é a mais procurada? Parceira, a gente nota o seguinte, tudo aquilo que tem uma dinâmica, que tem uma ação, tem, na linguagem do jovem hoje, uma pegada diferente de movimento, o idoso participa. Mas a que tem mais repercussão são as oficinas de dança. Então, as danças nos mais diferentes estilos. É bolero, é samba, é forró, é rock dos anos 50, 60. E quem dá aula na oficina de dança é um estudante nosso. É? É um estudante nosso que dançou na área de medicina. Ele dançava balé num grupo em Montes Claros, ele passou no vestibular aqui em Medicina em Uberaba, está fazendo medicina e ensinando dança para os nossos idosos, bolero, samba, forró, maravilha. Nós temos também um bom interesse na hidroginástica, principalmente nesse período mais verão, né? Então as idosas gostam de participar, eu digo as idosas porque eu tenho alguns homens nas oficinas de dança, mas a grande maioria é de mulheres. Tem as oficinas também ligadas à gastronomia, culinária, aquelas mais ligadas também a artesanato,
desperta o interesse. Sempre que há... Tivemos uma oficina de reiki esses dias. Maravilha. Oficina de yoga. Yoga. Tem a participação? Tem a participação de muitos idosos. É feito de maneira voluntária? Voluntária. Bem, dos alunos? Lá paga alguma coisa para quem quer participar? Ótimo. Eu queria destacar isso. Toda a participação do idoso na UAT, Universidade Aberta de Terceira Idade da UniUB, é gratuita. Toda gratuita. Então não há despesa nenhuma. A despesa é a locomoção do idoso da sua casa até na universidade. E quem são os ministrantes? Podem ser alunos e professores, supervisionados por professores, ou então membros da comunidade, que são voluntários e que eventualmente contribuem com o seu conhecimento, com a sua expertise. Por exemplo, recentemente uma própria participante da UAT, a senhora Irene, que tem um conhecimento em bordado em chita, que aprendeu por acaso com a Iracira, ela replicou esse conhecimento às colegas dela. Foi muito interessante, porque teve um processo interativo fantástico, ela pertencendo à própria comunidade nossa, né, uatiana. Isso aconteceu também em outras oficinas gastronômicas, onde o idoso também pode ser voluntário e ministrante da oficina. O importante destacar é que sempre tem um professor supervisor que acompanha a oficina. E os alunos, claro, participam sempre. Então sempre tem, por exemplo, nas oficinas de idosos conectados, então tem todo lá um aluno, às vezes por idoso ou um por grupo, onde eles de alguma forma ajudam na manipulação, na instrumentalização dos objetos e das coisas. Professor Décio, eu vou te fazer uma pergunta que já é assim, bem chavão mesmo. Há algumas décadas, te olhava para uma pessoa que tinha 50, 60, 70 anos, todo mundo falava assim, é muito velho, né? Hoje já não tem essa ideia assim. O que ajudou a mudar isso? Foi a ciência, a tecnologia, uma questão comportamental, o que é? Eu acho que a ciência foi fundamental, né? Hoje muitas doenças que se morriam antigamente, hoje não morrem mais, né? Então o avanço científico da área da saúde foi fundamental. E as pessoas também começaram a se descobrir que quem cuida de mim sou eu, né? Quem cuida de cada um é cada um. Claro que esse cuidado pode ser compartilhado, mas a gente tomou consciência disso, né? E gostar de viver, né? E hoje eu acho que as pessoas gostam mais de viver, né? Ou querem mais viver. E isso está trazendo um contingente de idosos para um país muito grande. Está aí, por exemplo, aqui no Brasil, a grande discussão da Previdência. Sim. Por que a discussão da Previdência? Porque hoje tem mais gente recebendo benefícios da Previdência do que contribuindo. Mas houve uma época que existia muito mais contribuinte do que aquele que era beneficiário. Quando sai mais e entra menos, cria um problema. E aí, o que vai fazer? Tirar a aposentadoria dos idosos? Não é possível, é desumano e ninguém aceitaria isso. Teria que arranjar um projeto intermediário para exatamente o benefício ser menor ou a contribuição ser maior, né? Claro que é uma discussão muito pesada, mas é uma discussão real porque a população está ficando idosa. Então nós estamos ultrapassando os 60 anos. O bom seria que aos 60 anos a gente tivesse uma nova profissão. A gente entrasse numa nova profissão e continuasse contribuindo de uma outra maneira. Mas aí até criar essa ideia de que eu tenho que ter duas profissões, aos 20 eu começo com uma, aos 50 eu começo com outra e vou me fazendo, né? E isso era fundamental. Caio, você ainda não se enquadra nessa população de idosos, essa população idosa. E, claro, você também já me falou do início aí, quando você teve as suas referências, a inspiração para implantar a UAT na UniUB. Mas eu penso que, por certo, não foi só por uma questão profissional. Foi algo mais de uma questão de sensibilidade, uma vontade de promover essa alegria, essa felicidade no idoso. O que foi mais além da questão acadêmica? Bom, como professor, é claro que eu gosto de estar em sala de aula,
Mas a universidade não é só o ensino propriamente dito. Cabe à universidade realizar pesquisa e extensão. E é nesse ponto que eu acho que eu me identifico, é a extensão, é estar um pouco com a comunidade, é sair das quatro paredes e poder atuar junto com alunos para resolver problemas do cotidiano da nossa sociedade, né? Então, eu acho que a questão da terceira idade foi um enfoque, uma aplicação dessa possibilidade de estender, de ir até a comunidade. Eu sou sincero, meus pais faleceram cedo, meus avós muito cedo também, e eu tenho uma pouca convivência com o idoso. Eu estou aprendendo agora. E é gratificante porque eu recebo mensagem via WhatsApp de bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia dos idosos. Então é um carinho especial que eu procuro retribuir com esse trabalho, ou procuramos, né, Décio, retribuir com esse trabalho. E a gente tem um retorno muito positivo deles. Então, volto a dizer que é um aprendizado para mim, profícuo, bem rico, bem interessante, e que a gente quer que isso perenize, né? Se torne perene na universidade, independente que esteja o Caio ou o professor Décio na gestão do programa. Bom, terminamos aqui, já terminamos o programa. Agradeci imensamente vocês estarem aqui. Esse relógio está muito acelerado. Está no ritmo das atividades de quem está fazendo, viu? Obrigada, viu, professor Décio? Estamos aí à disposição e eu que agradeço, Evacira, que maravilha o seu programa. Eu também gostaria de agradecer a Evacira, né, pela simpatia, pela cortesia e por, né, nos ter chamado aqui, e a gente está sempre à disposição. E vá conhecer a UAT. Sim, irei. Muito obrigada por sua companhia. Eu entrevistei aqui os professores Caio Gonçalves, professor Décio Bragança, que são os idealizadores da UAT, Universidade Aberta, Terceira Idade, na UniUB. Até breve.